A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, que o nosso Deus possa abençoar a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande estarmos aqui uma vez mais reunidos na presença do nosso Deus, para que juntos, através da direção do Espírito Santo de Deus, nós possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. E já sem demora, antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, antes de nós começarmos aqui a meditação da palavra de Deus, eu gostaria de dirigir um minuto de oração, orar a Deus para que o Senhor Deus venha abençoar esse estudo, orar a Deus para que Deus venha abençoar, iluminar nossa mente, nossos corações, para que o Espírito Santo venha tirar de nós toda dúvida e todo estudo, todo momento aqui falado, conversado, que venha a ser inspirado por Deus. Ok? Vamos orar nesse momento, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nos colocamos na Tua presença neste momento. Grandioso Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. Espírito Santo, venha falar conosco, venha revelar, meu Pai querido, a Tua santa vontade sobre nossas vidas. Meu Deus, que nós não viemos ficar confundidos, que nós não viemos ficar com a nossa mente, ó Pai querido, embaraçada, que nós não viemos ficar, Senhor, meu Deus, com nossos corações com dúvida, mas que nós viemos, ó Pai querido, após esse estudo, após essa mensagem, sairmos daqui edificado, transformado pelo poder do Teu sangue. Meu Deus e meu Senhor, abençoai os irmãos que vão estar deixando seus comentários, abençoar as irmãs também, ó Pai querido, que todos os comentários venham a ser, ó Pai querido, para o crescimento, para a edificação, ó Pai querido, do nosso elenco espiritual. Porque nós não estamos aqui, Senhor Jesus, nós não viemos até aqui para poder ficar discutindo qual que é a igreja, qual é melhor, qual que é a igreja, qual é pior, falando mal do pastor ou da pastora. Não, meu Deus, estamos aqui para que nós possamos aprender da Tua palavra, porque o Senhor mesmo falou: aprendei vós de mim. E aqui nós estamos, Senhor Jesus, vindo aqui, pedindo a Tua direção, te pedindo a Tua orientação, para que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, revelando o Teu grande mistério celestiais para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, muito bem, queridos ouvintes, que nosso Deus os abençoe através desse momento de oração. Vamos neste momento aqui, já sem demora, abrir a palavra do nosso Deus lá no livro de Provérbios. Se você for possível pegar a tua Bíblia, pega a sua Bíblia também, juntamente comigo, abre ela lá no livro de Provérbios, capítulo 3, o versículo 11 ao 12. Louvado seja o nosso Deus. Capítulo 3 de Provérbios, no versículo 11 ao 12, diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É uma passagem muito linda, realmente é uma passagem muito tremenda, onde o nosso Deus está falando conosco, para nós não rejeitar a correção do Senhor e nem enojar da repreensão do Senhor. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos caminhando, essa geração, essa atual geração do século 20, século já indo para o século 21, na verdade, tudo seguindo adiante aí, é uma geração que nós não podemos chegar muitas das vezes corrigir, nós não podemos chegar muitas das vezes chamar atenção para que a pessoa venha às vezes andar num jeito melhor diante de Deus, para que a pessoa venha até mesmo assim no falar melhor, porque nós sabemos que aquele que está em Cristo é nova criatura. A pessoa decide ali aceitar Jesus, vir para a igreja, se batizar, pertencer de uma certa religião ali, vamos supor, vou ser da igreja tal. E para nós podermos entender, a gente que serve a Deus,
a gente temos um compromisso bíblico, a gente tem um mandamento da palavra de Deus para ser obedecido. E o que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente, é aquele pecado de estimação. Aquela coisa, a pessoa fica aprisionada naquele erro e nunca se corrige. Quando o pastor, quando alguém vai pegar, vai corrigir, vai repreender, é motivo de até mesmo ficar bravo, ficar brava, xingar até mesmo, sair da igreja murmurando, ficar fazendo rodinha falando mal do pastor porque o pastor corrigiu. E sabendo que a própria palavra de Deus aqui está dizendo para nós o quê? Para nós não rejeitar a correção do Senhor. A gente for pegar a palavra de Deus, a gente vai ver que o pastor, ele é o anjo da igreja. O pastor, ele é enviado de Deus ali para poder nos corrigir, para poder nos orientar, para poder nos ensinar. Vocês estão entendendo? E se aquele pastor estiver instruindo o rebanho de Deus corretamente, ele vai ser bem-aventurado. Mas se aquele pastor se desviou da verdade e está levando o rebanho ao erro, está conduzindo o rebanho às coisas erradas, ele vai pagar um preço muito grande. Mas só que biblicamente, para a gente poder entender, o pastor, ele é o anjo da igreja. E quando Deus usa ali um pastor, quando Deus usa ali até mesmo um obreiro, uma irmã, um irmão, para poder nos corrigir, por quê? Deus está usando ele? Por quê? Porque Deus nos ama, Ele quer ver nós bem. Ele quer ver nós bem. Que pai, que mãe vendo o seu filho, vendo a sua filha fazer as coisas erradas, não vai corrigir? Se você está, vamos citar um exemplo aqui, se você está vendo que o teu filho está roubando, você vai apresentar para ele uma outra casa para ele roubar também? Não, a gente vamos chamar, vamos conversar, vamos corrigir, né? Então o que acontece? Por quê? Porque você ama o teu filho, porque você ama a tua filha, você quer ver o bem dela, você quer ver o bem dele. Assim é o pastor pela igreja, e assim é Deus por todo nós, pela humanidade. Mas só que tem muitas pessoas que não aceitam. Tem muitas pessoas que não aceitam ouvir essa verdade, tem muitas pessoas que não aceitam ser corrigido pela verdade. Para nós podermos entender melhor essas pessoas, eles estão na igreja, mas eles estão condenados. Eles estão na igreja, mas está decretada a sua condenação. Por quê? Porque eles não têm realmente nenhum princípio de Deus. Porque os pecados de estimação já os consumiu. É aquela pessoa que você vai falar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Não, Jesus só quer o coração. É esse tipo de pessoa que já está com pecado de estimação já, que está corrompido sobre a sua vida, está com as suas vestiduras totalmente manchadas, aonde o Espírito de Deus não habita mais sobre esse tipo de gente, porque Deus é santo. Vocês entenderam? Aí a pessoa fala, não tem nada a ver, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, tudo isso é dando justificativa para cada vez mais se aprofundar no erro. E além de estar no erro, está levando também os outros também para o erro. É que nem aquele pastor que não tem compromisso mais com Deus. Aquele pastor que não tem mais compromisso com a verdade. Ele começou bem, mas acabou no erro. Ele começou no espírito, mas hoje está na carne. Ele santificava a igreja, hoje ele leva a igreja para o mundanismo. Cada um de nós vamos prestar conta com Deus. Então nós temos que tomar cuidado com este pecado de estimação, com este pecado enraizado que a gente não luta para poder tirar. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Aqueles que vieram para Jesus não vivem mais para o mundo, mas vivem para Cristo. Mas não tem como Deus habitar na vida de uma pessoa que está com aquele pecado ainda enraizado. Aquele pecado do ódio, aquele pecado da mágoa, aquele pecado da vaidade, aquele pecado da soberba, aquele pecado do mundanismo. Esses são os pecados de estimações. Se a gente for pegar aqui e bater na tecla, a gente vamos longe. Não existe apenas esse tipo de pecado, não, são vários. São vários e vários pecados. Pecado no olhar, pecado no falar,
chega tarde na igreja, viciou. Isso é um pecado de estimação, viciou, fica o dia inteiro na internet, fica o dia inteiro em redes sociais, fica o dia inteiro falando com um, falando com o outro. Aí o que acontece? Quando dá 7h30 que vai lembrar de vir para a igreja, aí até tomar banho, se arrumar. O culto começa às 7 horas, a pessoa vai chegar na igreja às 8h30. Se o culto acaba às 9h20, a pessoa ainda fica brava. É a última que chega e quer ser a primeira que sai. E isso é um pecado de estimação. Isso é um pecado que tira a comunhão nossa com Deus. Deus não habita, Deus não interage com pessoas assim. Deus não tem compromisso com pessoas assim. Quando a pessoa, vamos suponhar nesse exemplo, a pessoa chega realmente tarde no culto por motivo de trabalho, Deus conhece tudo, Deus está vendo tudo, mas a pessoa, muitos não é o caso que se passa, chega tarde porque ficou em celular, ficou na internet, ficou fazendo isso, ficou fazendo aquilo, passou ali, passou cá e largou as coisas de Deus por último. Nós estamos vivendo uma geração que o povo tenta arrumar pretexto para poder enraizar cada vez mais o pecado. As pessoas tentam arrumar desculpa para poder fazer o quê? O pecado ganha força. É igual, se nós for parar para ver a Bíblia, aquele momento que Jesus foi para o deserto, que ele ficou os 40 dias, a própria palavra fala que Satanás apareceu para ele. Satanás usou a própria Bíblia, mas Jesus, como que ele era filho, Jesus como que ele era o Criador, Jesus como que ele era onisciente, onipresente, onipotente, que ele era o Filho de Deus, na mesma hora ele também usou a própria palavra. Ele usou a própria palavra. O Satanás veio para poder tentar Jesus, e Jesus venceu ele através do que? Da obediência, através do que? Do conhecimento da palavra, através do que? Da santidade, em estar na presença do Senhor. É assim que devemos ser também. Andar em vigilância, andar em jejum, andar em oração, andar nos caminhos de Deus, para que nós possamos realmente não ter esses pecados de estimações consumados sobre as nossas vidas. É igual a pessoa ela vem para a igreja, a pessoa fala assim: hoje eu vou na igreja, eu vou lá hoje que eu preciso de uma bênção para a minha casa, eu preciso de uma bênção para o meu esposo, ou para minha esposa, ou para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, enfim, etc, né? A pessoa vai com esse compromisso. Aí a pessoa está passando por uma luta dentro da casa, às vezes é uma tribulação tremenda, às vezes sempre tem aquela discussão. Aí a pessoa vai para a igreja, a pessoa vai para os cultos, tudo, maravilha, chega na igreja, chora, canta, ora, bate palma, ouve a pregação, é revelado, enfim, uma série de coisas acontece. Mas quando acaba o culto, que a pessoa se despede com a paz do Senhor Jesus e vai para o caminho da sua casa, a pessoa fica pensando assim, no pensamento da pessoa está assim: nossa, lá vai eu voltar para aquele inferno de novo, lá vai voltar para aquela casa de novo, nossa, só Deus para ter misericórdia. Isso é um pecado de estimação. Enquanto que você estiver produzindo isso no seu coração, enquanto você estiver pronunciando essas palavras, infelizmente o mal vai habitar sobre a sua vida. Infelizmente as forças malignas vão habitar sobre a tua casa, porque é um pecado de estimação que está enraizado dentro de você. E o que a própria palavra de Deus fala? Não saia as palavras torpes, não saia palavras tolas, palavras enganosas, palavras malignas, que vai pronunciar a maldição, o problema na vida de alguém, porque a palavra do cristão tem poder, mas que da nossa boca, do nosso coração, venha produzir, venha ser pronunciado palavras boas para edificação. Vocês estão entendendo? É bem simples, meus queridos irmãos, da gente poder analisar esse versículo. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem tenha nojo das suas repreensões, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o Pai ao Filho a quem Ele quer bem. Mas só que não é muitos que aceitam essa verdade, não é muitos que aceitam essa repreensão. Eles querem continuar com o seu pecado enraizado, eles querem continuar com o seu pecado de estimação, eles querem continuar, está na igreja, mas está cobiçando a irmã, está na igreja, mas está cobiçando o irmão, está na igreja, mas está roubando, está na igreja, mas está mentindo, está na igreja, está fumando escondido, está bebendo escondido, está na igreja, está andando nos caminhos errados. Isso é um pecado de estimação. Ele não aceita, ela não aceita ser corrigida, ele não aceita ser corrigido, ele quer dar desculpa, ele quer catar algum
alguns respaldos bíblicos para ter argumento para poder continuar o erro. Ele quer chegar, arrumar um pretextinho para poder permanecer. Não tem nada a ver. É uma mentirinha santa. Não existe mentirinha ou mentirona. Tudo é mentira diante de Deus. Não existe, eu só passei um batonzinho claro. É tanto claro como escuro, quanto preto, quanto branco, não importa. Tudo é vaidade diante de Deus. Nós temos que tomar cuidado com esse pecado de estimação. Esse pecado de estimação é o que está matando muitas igrejas. Esse pecado de estimação é o que está acabando com a vida espiritual de muitas pessoas. Por que a gente vai para a igreja hoje, não ora mais como antes? Por quê? É o pecado já. É o pecado aqui que nós, igual eu falei para vocês aqui, é o pecado de estimação. É o pecado de estimação. A pessoa, na hora da oração, ela não se volta mais para Deus. Ela tem uma oração que parece uma oração robótica. Senhor, meu Deus e meu Pai. Está mais preocupada em deixar a voz bonita, está mais preocupada em fazer aquele momento de emoção, não é verdade, para a igreja, do que dar lugar para Deus. Isso daí é um pecado de estimação. É o que está acontecendo. Por isso que a gente não vê mais milagre de hoje em dia. Por isso que a gente não vê mais o paralítico andar, o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir. Porque cada desses pecados de estimação, o mundanismo, a vaidade, as coisas erradas, enfim, tudo isso atribuindo para a derrota espiritual da vida da pessoa, da igreja do Senhor. Por isso que existem muitas igrejas que estão acabadas. Por isso que existem muitas igrejas que estão derrotadas e muitas estão já caindo também. Por quê? Porque é o pecado de estimação. Os pastores perderam seus compromissos, o seu conteúdo bíblico, o seu temor diante de Deus para poder pregar a verdade. Está mais preocupado em pregar os interesses carnais. Irmãos e irmãs, não é tempo da gente buscar este mundo, mas é tempo da gente buscar o reino dos céus. A qualquer momento Jesus vai estar aí arrebatando a tua igreja, buscando os seus escolhidos. No céu não entra de qualquer jeito, não. No céu não entra crente caloteiro, no céu não entra crente mundano, no céu não entra quem fica com a cara toda pintada, no céu não entra quem pinta cabelo, no céu não entra quem faz tatuagem, no céu não entra quem anda de qualquer jeito, não. O céu é para os lavados e remidos no sangue de Jesus. Vamos batalhar para a glória de Deus, para nós se apartar desse pecado de estimação. Às vezes você pode falar, mas irmão, eu não consigo abandonar, eu não consigo parar. Você consegue sim, minha irmã. Você consegue sim, meu irmão. Em nome de Jesus você consegue. Faça um propósito com Deus. Em vez da gente ficar gastando nossos tempos nas coisas erradas, vamos gastar o nosso tempo na oração, vamos gastar o nosso tempo no jejum, vamos gastar o nosso tempo meditando na palavra de Deus, vamos gastar o nosso tempo atribuindo nossos pensamento de maneira pura. Será que Deus se agrada dessa conduta? Esse pecado aqui, será que ele vai atribuir alguma coisa sobre minha vida? Será que eu vou ter consequências? Será que eu vou ter alguma edificação através desse pecado? Vamos gastar o nosso tempo pensando dessa forma. Vamos tomar cuidado com esse pecado de estimação. Por isso que a gente vê tanta juventude, a gente vê tantos grupos de jovens aí totalmente arrasado, totalmente destruído. Chega na igreja, aquele jovem que toca, né, tanto o violão, a guitarra, faz aquele instrumento, aquele som, a igreja toda começa a chorar. Isso daí é emoção, não é Espírito Santo de Deus. Isso se chama emoção, é a mesma coisa que adrenalina, é momentos. Acaba o culto, a pessoa vai embora vazia, do mesmo jeito que chegou. Por quê? Porque o pecado de estimação está enraizado. A pessoa na igreja, ela toca com a benção. A pessoa na igreja, ela ora com a benção, mas saiu do culto, saiu da igreja, vai lá para as redes sociais postar fotos obscenas, ficar ganhando, mulheres ficar ganhando curtida de homens, mulher ficar postando fotos sensuais, homem ficar postando fotos sensuais, levando ao ponto de fazer as outras pessoas pecar contra Deus. Isso se chama o pecado de estimação. Virou escravo da internet, não consegue ficar um dia sem postar uma foto sensual.
Não consegue ficar um dia sem colocar uma roupa decente, quer fazer tudo para chamar atenção. E isto é o pecado sensual, isso é o pecado de estimação, que vai gerar condenação, que vai gerar a destruição da nossa alma. E a própria palavra fala que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Quem tem esse poder para isso? É Satanás. Mas só que a Bíblia menciona que nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar nossa alma na condenação eterna no lago de fogo. Quem que já é esse? Somente Deus. Então é isso que nós devemos fazer, temer e obedecer os mandamentos de Deus, porque é através dele que vai vir a salvação. Temos que tomar cuidado, meu querido, tem que tomar cuidado, minha amada irmã, em nome de Jesus. Esse pecado de estimação está acabando com as igrejas. Você, meu querido irmão pastor, você, minha amada irmã pastora, dirigente, começa a analisar a sua vida, como que era lá no começo, lá atrás. Como que você chegou na presença de Deus, como que era a sua vida de oração, como que era a sua vida de jejum, a tua intimidade com Deus. Começa a se lembrar da voz de Deus, Deus falando com você, e começa a analisar hoje. A partir do momento que deu a brecha, irmão, mas não tem nada a ver eu deixar a igreja cortar as pontas do cabelo, as irmãs cortar as pontas do cabelo, não tem nada a ver eu deixar fazer a sobrancelha, não tem nada a ver, não. Começa a analisar como que era a sua vida com Deus. Não olha para o que você liberou, que você autorizou na igreja, mas olha aquela comunhão com Deus. Olha a diferença que você era lá atrás e olha que você está sendo hoje. Deus vai requerer de você, Deus vai requerer de mim, Deus vai requerer de nós. O nosso compromisso com a igreja dele, Deus vai requerer. Deus vai falar para você: fulano, cadê as almas aqui que eu te apresentei para você cuidar, para você conduzir até o meu reino? E se você não apresentar aquela quantidade de alma que Deus mandou você preparar, que Deus mandou você cuidar, você zelar, nós vamos perecer. Isso vai ser comigo, isso vai ser com você, não importa. Todos nós que temos um chamado de Deus, um propósito de Deus nas nossas vidas, de todos nós, Deus vai requerer. Não adianta a gente ficar passando a mão, esse pecadinho de estimação. Não, irmão, mas se eu pregar duro, eu vou espantar o povo da igreja. Vem cá, você está mais para fazer a vontade do povo ou fazer a vontade de Deus? Não foi a humanidade que morreu por nós. Não foi a humanidade que nos deu perdão. Não foi a humanidade que nos deu oportunidade de salvação, não. Foi Jesus. Somente em Cristo há salvação. Eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que andar neste mundo, eu tenho que caminhar sobre essa terra, fazendo a vontade de Cristo, mas não a vontade do mundo. O que adianta eu aceitar o mundanismo? O que adianta eu atribuir todas as coisas erradas e eu ficar em falha, em falta com Deus? A palavra de Deus menciona que Deus vai trazer juízo sobre mim. E não é juízo material, não é juízo terreno, não. E esses são juízos espirituais que vai levar a minha alma à condenação. Vocês estão entendendo? Tem que pregar mesmo que não quer ouvir, não quer, não, vai expulsar o povo, não, que você fica sozinho na igreja, mas sozinho você não vai estar, porque você vai estar com Jesus do seu lado. O mais importante é você ter a presença de Deus na sua vida, do que você ter uma igreja lotada sem a presença de Deus. Vocês estão entendendo? É muito simples, meus queridos irmãos, mas infelizmente nós estamos vivendo em meio de uma geração que está difícil. Estamos vivendo em meio de uma geração que não aceita mais a correção, acha que igreja virou boate, acha que igreja virou ponto de encontro, uma juventude que não respeita os cultos, dentro da igreja estão de mão dada, dentro da igreja estão se beijando, pastores não corrigem, pastores não fazem nada, é jovem nada. A Bíblia fala que nós devemos corrigir, que nós devemos repreender, a Bíblia ensina, meus queridos irmãos, tudo isso. Não adianta dar desculpa para poder ficar acoitando a lambança do pecado nas igrejas. Nós somos ministros de Deus, nós somos servos do Senhor, eleitos para poder conduzir esse rebanho à santidade, para poder conduzir esse rebanho a herdar o reino de Deus. Qualquer um desse rebanho que se desviar dos caminhos do Senhor, Deus vai requerer, Deus vai querer que nós dê conta, e se nós não der conta, nós vamos perecer. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz assim, eu repreendo e castigo todo quanto eu amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te.
Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê depois zeloso e arrepende-te. Vocês estão entendendo? Às vezes a mensagem pode ser dura, mas é por que a mensagem é dura? É porque Deus nos ama. O Espírito Santo, Ele quer o melhor para nós. O Senhor Jesus quer que nós andamos realmente em retidão na sua presença, para que nós possamos nos tornar dignos de herdar o seu reino celestial. Vocês estão entendendo? Hebreus capítulo 12 e 11 também está escrito assim, Hebreus 12 e 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. É isso daqui. No começo, às vezes, a repreensão, poxa, esse pecado aí que já está cauterizado, é difícil, aí o irmão fica comentando disso, comentando daquilo. Isso, no começo, realmente é chato a gente ouvir essa repreensão. Mas se a gente dá ouvido, se a gente pegar e realmente dar valor para essa palavra, nós vamos ver que lá na frente ela vai atribuir coisas boas, edificantes, que vai fazer o nosso celeiro espiritual crescer mais na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Faça a prova com Deus, meu querido irmão. Faça a prova com Deus, minha amada irmã, em nome de Jesus. Faça um desafio aí, você e Deus aí, fala: Senhor, eu quero ter a sua direção, a partir de hoje eu não vou fazer nada mais sem a tua direção. Este pecado aqui de estimação, este erro que eu fico cometendo, toda essa pintura de cabelo que eu faço, eu não consigo viver sem pintura de cabelo, ou essa maquiagem que eu passo, ela agrada ao Senhor. Fala comigo, Deus, me dê uma direção. Será que essa vaidade aqui, será que esse pecado eu ficar na internet aqui, esse negócio aí muitas das vezes de culto online, não vai para a igreja para ficar em culto online? Será que Deus se agrada disso? Será que o Senhor Jesus aprova essa conduta, esse pecado de estimação? Faça uma prova com Deus, não toma decisões precipitadas. Não toma, faça uma prova com Deus, porque é Deus quem vai te iluminar. É o Senhor Jesus quem vai resplandecer a sua mente, abrir o seu coração para que você possa ouvir a verdade, para que você possa ser um conhecedor da verdade. Por quê? Porque Ele te ama. A correção de Deus, meus queridos irmãos, é para aqueles que Ele ama. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqueles que são chamados, não ouvem a correção de Deus. Aqueles que são chamados, eles já têm o pecado realmente já cauterizado. Está na igreja, mexe com as mulheres, está na igreja, fica na internet postando foto sensual, fica na internet conversando privado, particular com as mulheres ou com os homens. Vocês estão entendendo? Está na igreja, mas está roubando o dízimo da igreja. Está na igreja, mas está andando de qualquer jeito. Esses que são chamados, ele tem esses atributos, infelizmente, simplesmente por isso, porque eles são chamados. Mas os escolhidos, se eles errar, os escolhidos, se eles pegar, tiver um erro, Deus vai usar alguém para poder falar com ele, porque ele é um escolhido desde o ventre da mãe. Vocês estão entendendo? Desde o ventre que foi gerado, já é um escolhido de Deus. Então existem essas duas classes, existe o chamado e o escolhido. Não é à toa, meus queridos irmãos, não se espanta, não se aterrorize em ver aquelas pessoas que pregavam que é uma benção, que orava que era uma benção, mas hoje está desviado, hoje casou com outra mulher, hoje vive aí amaziado. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque não é escolhido, eles são chamados. É o que a Bíblia diz, muitos são chamados. Muitos são chamados. Quantas pessoas, se você perguntar para o pastor da tua igreja: pastor, quantas pessoas que entram aqui por mês aqui na igreja, ele não vai saber te falar quantas pessoas. Por quê? Porque cada culto vai rodando, vai entrando pessoas diferentes, mas somente os escolhidos que permanecem. É que nem culto de oração, é que nem culto de estudo bíblico, de ensinamento da palavra de Deus, culto de doutrina. Só vai para a igreja realmente nesses cultos pessoas que realmente são escolhidas,
Chamado não vai, pessoas que é chamada não vai para culto de doutrina, não vai para culto de ensinamento, chamados não vai para culto de oração. Você chamar uma pessoa que tem chamado para um culto de oração, para um culto de doutrina, para um culto de estudo bíblico, é a mesma coisa você dar um tapa na cara dele, dar um tapa na cara delas. Por quê? Porque não tem princípio nenhum de Deus. Mas só a pessoa que é escolhida de Deus, você não precisa nem convidar. A pessoa mesmo já está ali, todos os cultos, a pessoa está. Se tem culto de segunda a segunda, toda segunda a segunda a pessoa está lá. Se o culto começa às 7 horas, 5 para 7 a pessoa está na igreja. Por quê? Porque é um escolhido de Deus, é uma escolhida do Senhor. Vocês estão entendendo? Esses têm prazer de fazer a vontade de Deus. Esses têm prazer de alegrar o Senhor. E Deus tem prazer de os abençoar, de derramar dos dons do Espírito Santo. Vocês entenderam? Por que a gente vê igreja hoje? Pessoas que... vocês podem observar, são poucos que oram por revelação, são poucos que profetizam, são poucos que conseguem orar 15, 20 minutos. Não é verdade, né? São poucos realmente que têm uma mensagem edificante. Por quê? Porque não são chamados, só são chamados, não são os escolhidos. Mas a pessoa, quando é escolhido de Deus, ela sobe no altar, ou anda na rua, ou a vizinhança de casa, não importa o lugar, aonde que aquela pessoa está, aquele homem, aquela mulher que é o escolhido do Senhor, que não tem compromisso com esse pecado mais de estimação, aonde ele está, que ela está, ali a presença de Deus emana, o Espírito de Deus emana daquela pessoa. Os colegas de trabalho ficam admirados. Nossa, ó, rapaz, que camarada ali é crente, ó. Eu estava tão triste, fui conversar com ele, ele trouxe me deu uma palavra de conforto tão bacana. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus é na vida dele. A mãe vai falar com o filho obedece. A mãe vai falar com a filha obedece. Por quê? Porque é a presença de Deus na vida daqueles que são escolhidos do Senhor. Vocês estão entendendo? Então existe muita diferença. Nós temos que tomar cuidado. Você, meu querido amigo, irmão pastor, você, minha irmã pastora, você, obreiro, diácono, não importa a tua posição, não importa, somos todos servos e servas do Senhor, mas devido a nossas posições terrenas na obra de Deus, nós temos um grau diferenciado. Então nós temos que tomar cuidado, ter essa visão desse pecado de estimação. Nós temos que corrigir, nós temos que batalhar, mostrar na Bíblia, está aqui, assim, 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 a palavra de Deus não se agrada. Ah, mas irmão, então eu não vou vir mais para a igreja. Amém, você não quer vir? É você e Deus. Jesus te ama, eu também. Se estou te falando isso, porque é para o seu bem. Vocês estão entendendo? Nós temos que corrigir, o Senhor Deus vai requerer de mim, Ele vai requerer de você, meu irmão. Não adianta a gente ficar ouvindo, entrando no ouvido, saindo no outro, não. Tudo isso no último dia Deus vai mostrar. Deus vai mostrar você ouvindo esse áudio. Deus vai mostrar você ouvindo essa pregação, essa verdade. Deus vai mostrar. Então não adianta a gente se justificar. Não adianta a gente querer fingir ser inocente para dizer que não tem culpa. Não tem como não. Todos nós vamos se apresentar diante de Deus e todas as nossas obras, tanto seja em prática ou em pensamento, não importa o jeito, todas as nossas obras, nossas atitudes, nossos erros, nossos pecados, vai ser revelado por Deus. Nós temos que tomar cuidado com esses pecados de estimação. Ou a gente serve a Deus ou serve ao diabo. Ou a gente está na igreja ou está no mundo. Nós estamos vivendo uma sociedade que quer trazer o mundo para dentro da igreja, não aceita mais a correção. Se for para trazer o mundo dentro da igreja, continua no mundo. Continua no mundo, não tem como a gente servir a Deus e servir o mundo. Não adianta, quer vir para Jesus, mas não quer abandonar o erro, quer vir para Jesus, mas não quer abandonar os pecados, quer vir para Jesus, quer estar na igreja em comunhão, quer participar da Santa Ceia, quer pregar, quer cantar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas não quer abandonar o pecado. Em nome de Jesus, passa a ter uma visão diferente a partir de agora, minha irmã. Em nome de Jesus, passa a ter uma visão diferente, meu irmão. Esse negócio aí eu não consigo, consegue sim. Você só não consegue se você não quiser, porque a partir do momento que você colocar Jesus na frente, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar a você se libertar desse pecado.
Não adianta estar na igreja aí, eu sou pastor, e fora da visão do povo faz as coisas erradas. Fica indo visitar as membras escondidas aí para poder ver se consegue alguma coisa íntima com a pessoa. Nós temos que ter responsabilidade de homem de Deus, de mulher de Deus, porque a qualquer momento nós possamos ter um encontro com o Senhor. No mundo por hora morre mais de 120 mil pessoas no mundo por hora. A qualquer momento pode chegar a minha vez, pode chegar a tua vez, um infarto pode te pegar, aí você vira uma rua, um carro vem, tromba com você, um derrame te dá, e não importa, a qualquer momento nós vamos ter um particular com Deus, e se esse momento não chegar, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Resumindo, todos nós vamos ter que se apresentar diante de Deus. O branco, o preto, o velho, o novo, o forte, o fraco, não importa. Rei, príncipe, presidente, tudo isso, essa politicaiada aí, todos nós vamos ter que se apresentar diante de Deus. E se as nossas obras forem boas, nós vamos receber o galardão. Mas se as nossas obras forem erradas, nós vamos receber também o castigo. Então temos que tomar cuidado com esse pecado de estimação. Tem que parar que esse negócio não tem nada a ver, porque se eu não deixar isso, se eu não deixar fazer, a igreja vai cair. Se eu não deixar fazer isso, a igreja vai diminuir. Não, você está mostrando que o teu compromisso é com o povo, não é com Deus. E o povo, a igreja, para se dar bem, para o milagre acontecer, para as promessas ser derramadas, a igreja tem que estar na presença de Deus. A igreja tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta você querer pregar o que o povo quer, não. Você tem que falar o que o povo manda. Lá no tempo de Jezabel, aqueles montes de profeta mundano, aqueles profetas de Baal, eles traziam as profecias tudo agradáveis para Jezabel, para Acabe. Por quê? Porque o povo tinha medo. Opa, se eu trazer alguma profecia ruim, ela vai me mandar me matar. Mas Elias não temeu, não. Elias foi lá e pregou a verdade. Elias foi lá, falou mesmo para ele tudo ali, para o rei naquela época, falou também para Jezabel, se eles não abandonassem os erros, a vaidade, as idolatrias, que Deus ia os destruir. Elias não temeu a vida dele, não. Por quê? Porque a vida dele pertence a Deus. Assim é a tua vida, meu irmão dirigente, assim é a tua vida, minha irmã pastora, minha irmã dirigente, assim é a tua vida, obreiro, obreira, diácono, presbítero, evangelista, você membro, assim é a nossa vida. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não é a vontade que o povo quer, não. Ou você tem conduta de um cristão, ou você tem uma conduta de um servo de Satanás. É um dos dois. E eu sinceramente, eu não vim para os caminhos do Senhor para ser um chamado, não. Eu estou batalhando para mim permanecer sempre firme na presença de Deus, para mim ter esse privilégio de ser chamado de escolhido do Senhor. Vocês estão entendendo? Para mim ter esse privilégio de ser um escolhido de Deus. Eu não quero ser chamado. Eu não quero ser chamado. Não adianta eu estar na igreja, estar no mundo. Não adianta eu estar na igreja. Acaba o culto, já corre pro celular. Acaba o culto, não, tá preocupado. Vai dormir, em vez de agradecer a Deus pelo dia, não. Vai, a primeira coisa, vai lá nos status lá, boa noite, status, cansado, dormir, tchau, fui. Não, para com isso em nome de Jesus. Levanta de manhã, em vez de agradecer pelo novo dia de vida, pela oportunidade de estar respirando o oxigênio. Não é verdade? A pessoa já corre para o celular, vai dar bom dia para a cidade inteira, mas não fala bom dia, Espírito Santo. Não fala bom dia, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento. A pessoa já corre para o celular, já corre para o computador, já vai lá ver vídeo de fuxico, vídeo disso, vídeo daquilo. Isso é um pecado de estimação. O que é um pecado de estimação? É tudo aquilo que te escraviza neste mundo. Tudo aquilo que te escraviza neste mundo é um pecado de estimação. Vocês entenderam? Se você não tomar uma atitude com Deus, não tem como Deus abençoar a tua vida, não tem como Deus cuidar de você, não tem como o Senhor Jesus iluminar os seus caminhos. Não adianta querer ficar aceitando o mundanismo dentro da igreja para fazer a vontade do povo. Os céus, veja bem, ponha isso na tua cabeça em nome de Jesus. O céu de Deus é lavado e remido no sangue de Jesus para aqueles e aquelas que neste mundo não se contaminaram com as coisas deste mundo. São para aqueles que realmente batalhou, obedeceu, viveu uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na presença de Deus, que amou o próximo.
mesmo em meio das lutas, das provações, não olhou para as coisas deste mundo, mas permaneceu firme na presença de Deus. O céu é para esses que não ficaram atrás desses pecados de estimação. A pessoa está na igreja, está ali mandando mensagem. A pessoa está na igreja, está ali no celular, ali atrás de conversa de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter. A pessoa está na igreja, não traz mais a Bíblia, porque não, eu tenho a Bíblia online. Tudo isso é desculpa para estar no celular. Esse negócio de Bíblia online, meu querido irmão, minha amada irmã, é uma coisa também que é um pecado de estimação, que está escravizando muitos crentes. Está escravizando muito crente, porque a Bíblia, nós temos que carregar a Bíblia. A palavra de Deus relata: eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não guardei a sua palavra dentro de um celular, dentro de um WhatsApp aí, até mesmo dentro de um notebook aí. Não, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É outro pecado de estimação que está matando a igreja. É um pecado de estimação que está destruindo a vida da igreja, a vida espiritual. Tem muito crente que está morto faz tempo e não sabe. Vem para a igreja, parece que está vindo para um serviço. Tem o horário de picar o cartão, da entrada, do almoço, da volta do almoço e na hora da saída. Vem para a igreja, parece que virou uma vida automática. E não traz mais a Bíblia, o celular já está no bolso, não pode esquecer. Esquece de comer, esquece disso, daquilo, esquece do filho, da esposa, da mãe, do pai, esquece de tudo, mas não esquece do celular. Não esquece do celular, porque é o pecado de estimação que está escravizando a vida da pessoa, você está entendendo? E que está tirando a comunhão daquela pessoa com Deus. Tirando não, já tirou. Por isso que a gente vê pessoas que estão na igreja todo dia, está lá todo dia orando pela mesma coisa, mas só que você vê que não é abençoado, você vê que não é curado, você vê que não tem a vida mudada. Sabe por quê? Porque não sai do pecado. Deus não tem compromisso de abençoar pecadores. Veja bem o que a palavra fala lá no livro lá no Antigo Testamento, Deuteronômios ou Êxodo, se não me falha a memória agora, fugiu da cabeça, mas vê o que a Bíblia fala: se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar. Você está entendendo? Deus não está mandando você orar primeiro. Deus não está mandando você jejuar primeiro. Deus não está mandando você louvar, não. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar. Aí que vem, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Tudo tem a renúncia. Você tem que renunciar, se arrepender das coisas erradas. Aí no final de tudo que Deus vai falar: então eu, Senhor, os ouvirei lá do céu, sararei a sua terra e perdoarei seus pecados. Não adianta, meu irmão, tá com a mão levantada, orando, e tá no pecado. Deus não está ouvindo a tua oração. Deus não está ouvindo o teu louvor. Deus não está vendo o teu jejum. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com quem está na igreja, está no mundo. Deus não tem compromisso com pessoas que têm o mundo por prioridade. Nós temos que colocar Jesus na frente. Jesus tem que ser a nossa prioridade. A minha vida não tem que ser para o mundo, mas a minha vida tem que ser para Jesus. Mas, irmão, a mensagem é dura. É dura porque Deus castiga e repreende todo quanto Ele ama. Essa mensagem ela poderia ser uma mensagem gostosa, ela poderia ser uma mensagem doce para alegrar a sua alma. Eu poderia estar aqui, minha querida irmã, meu querido irmão, trazendo um monte de bênçãos sobre você, orando para isso, orando para aquilo. Não! Mas o que adianta eu orar se não ter arrependimento? O que adianta eu orar se não ter transformação? O que adianta eu orar se não haver conversão, renúncia? Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nascer da onde, meus queridos? Da água, do Espírito. Nascer da onde? Renunciar ao mundanismo e nascer para Cristo, uma nova criatura. Vocês entenderam? É simples, meus abençoados irmãos e irmãs, a gente entender a palavra de Deus. Tem pessoas que ficam catando pedacinhos da Bíblia, ficam catando pedacinhos, para poder ter argumento, para poder permanecer no erro, no pecado. Não, quando a gente pega a Bíblia para a gente ler, a gente tem que ler, reler, entender, tem que ter tudo. Você está entendendo? A gente tem que ver o texto, o contexto, tudo, o significado, para que era aquele tipo, se for uma carta escrita para tal pessoa, se for para o povo, tudo isso a gente tem que entender. Não adianta a gente ficar dando desculpinha para poder permanecer no erro.
Vocês entenderam? Não adianta. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com esses tais. Deus não tem compromisso com mulheres assim, com homens assim, com jovens dessa maneira, não. Não adianta você querer trazer um mundanismo para dentro da igreja e achando que Deus está feliz. Nossa, é uma nova juventude. Nossa, a igreja está diferente. Olha como que a igreja está cheia. Está cheia de matéria, está cheia de corpo, mas não está cheia da presença de Deus. Não está cheia da unção de Deus. Essa é a realidade. Essa é a verdade. A igreja, ela não pertence a este mundo. A igreja, ela pertence a Cristo. A igreja, ela é de Cristo. E cabe à igreja, então, fazer a vontade do Senhor. Lembra da oração do Pai Nosso? Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É essa que é a vontade de Deus, de ver a igreja dele, o povo dele, aqueles que ele chamou, que ele escolheu, a fazer a vontade deles. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Se nós não andar nos caminhos de Deus, não tem como Deus nos abençoar. Não tem como o Senhor Jesus guiar nossos caminhos, não tem como o Senhor Jesus manifestar o milagre, manifestar a cura, não tem como o Senhor Jesus fazer as coisas boas acontecer para nós. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com pecadores, mas Deus tem compromisso com os verdadeiros adoradores do teu santo nome, que faz a tua vontade, que anda nos seus caminhos, que são zelosos da sua palavra. Vocês estão entendendo? Então toma muito cuidado com esses pecados de estimação. Esses pecados de estimação que está matando, está destruindo a vida de muitas pessoas que acham que está fazendo a vontade de Deus, mas não estão fazendo a vontade de Satanás. Nós temos que tomar cuidado, meus queridos. A qualquer momento Jesus vai voltar, a qualquer momento a trombeta vai tocar, o Senhor nosso Deus vai buscar um povo especial, um povo zeloso. Não vai achando, não vai pensando que não tem nada a ver essa pintura de cabelo, vai achando aí que não tem nada a ver aí essas depilação de sobrancelha, essa depilação do corpo. Não, Deus não se agrada. A igreja tem que ter santo, tem que ser santa, a igreja tem que ser imaculada, a igreja tem que ser pura. Para quê? Para que Deus possa abençoar os seus escolhidos. Para quê? Para que Deus possa ter prazer de olhar dos céus e falar: olha lá meu servo, olha lá minha serva. Vocês estão entendendo? Outra vez veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês podem analisar dentro da igreja. Tem aqueles que só faz causar escândalo, aqueles e aquelas que andam de qualquer jeito, pouco tá ligando com o pastor fala, pouco tá ligando para os cultos, vai para a igreja parece que só para poder, assim, para criar volume. São pessoas que parecem que vai para a igreja simplesmente para acrescentar, para ter volume realmente. Por quê? Porque nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio. Mas só que a gente vê a diferença entre o justo, o cristão, o escolhido de Deus. Você vê que ele está lá no cantinho dele, ele está orando, ele está com os olhos fechados, está buscando a Deus, está clamando a Deus em espírito, ele está pedindo a misericórdia de Deus sobre a igreja. Enfim, esses têm diferença. Vocês podem analisar que aonde ele está, ele pode ser uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa que não tem riqueza nesse mundo, mas só que ele é rico espiritualmente. Só de conversar com ele e com ela, a gente já sente diferença. Só de conversar com ele e com ela, a gente já sai dali, parece que alegre. A gente sai dali com o semblante modificado. Por quê? Porque Deus é na vida dele. Porque Deus é na vida dela. Outra vez veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Aqueles que conhecem Jesus realmente, aqueles que andam na presença de Jesus, aquele que realmente veio para a igreja, para a presença de Deus, para um compromisso único de servir e obedecer e estar na presença de Deus, esses têm a vida abençoada.
Por quê? Porque foram libertos pela verdade. Quem que é verdade? A verdade é Jesus. Quem que é verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quem que é verdade? A verdade é os mandamentos do Senhor. Conhecereis a verdade vós libertará. Então nós temos que ter um encontro com Jesus, abandonar o mundo, abandonar o pecado, largar esses pecados de estimação, esses pecados que tudo quanto é coisa ruim que nos escraviza. Para quê? Para que nós possamos ter uma comunhão com Deus. Não adianta a pessoa fica fazendo Bíblia diferenciada, Bíblia com tradução, Bíblia com atualização, Bíblia com isso, Bíblia com aquilo. Tudo isso daí são meios para a gente se afastar da presença de Deus. Porque esse é o compromisso de Satanás, é de conduzir a igreja ao erro, ao engano. É por isso que a gente chega muitas das vezes aí, é pastor de tal teologia, pastor de tal escola. Não, eu não tenho nada com escola teológica, eu não tenho nada com anel aí de teologia, não. O meu compromisso, a minha escola teológica é de joelho no chão, pedindo para o Senhor Jesus me conduzir na tua santa presença. Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra, me orienta, jejuar, buscar a Deus. Para quê? Para que Deus venha revelar a tua santa vontade sobre a minha vida. Somente assim a verdade vai ser revelada. Somente assim. Vocês estão entendendo? A verdade ela só é revelada para aqueles que buscam Deus. Vocês podem ver, existe uma guerra, uma hierarquia muito grande entre teólogos, doutores da lei. Por quê? Porque cada um estuda numa escola diferente, cada um vai num tipo de estudo diferente, vocês estão entendendo? E eles mesmos entram em contradição. Vocês podem analisar que no final das contas nunca chega numa conclusão única. Por quê? Porque é um querendo ser melhor do que o outro, sabe por quê? Porque não procede de Deus. Mas aqueles que é nascido de Deus, mesmo no meio das crises, dos problemas, ou da bonança, ou da alegria, não importa a situação, ele e ela permanecem firmes na presença de Deus. Por quê? Porque ele sabe que se morrer neste mundo, para eles é ganho. Por que é ganho? Porque eles vão passar a eternidade com o Senhor. E se eles viverem neste mundo, eles vão estar felizes também. Por quê? Porque eles estão dando glória a Deus e ganhando almas para Jesus. Porque esse é o compromisso do povo de Deus. Viver para Jesus e ganhar almas para Jesus. Em vez de estar preso, enraizado nesse pecado de estimação, que está matando muito, que está acabando com muitas igrejas, que infelizmente conseguiu destruir muitos líderes religiosos, que conseguiu destruir a vida de muitos pastores, obreiros. Quantas pessoas que outrora atrás a gente via pregando, a gente via na igreja, falava, o milagre acontecia, falava, era isso, era aquilo, mas hoje não está mais. Por quê? Porque não tiveram as suas vidas edificadas em Cristo, mas sim estava na igreja e estava no mundo. Estava na igreja, mas estava com seu coração aprisionado nos seus desejos, nos seus pecados e estimações, nos seus pecados, o qual gerou o quê? Gerou a pessoa ela ter uma decadência. O pecado foi tanto, já se cauterizou, não é verdade? A pessoa já nem mais sabia diferenciar se era pecado ou certo pelo errado. A pessoa ela passou a ser dominada inteiramente por Satanás. E ela perdeu o brilho de Deus, ela perdeu a unção de Deus e hoje se distanciou dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas, não é verdade, não é? Quantas pessoas, você meu irmão, você minha irmã, você meu querido amigo pastor, você meu querido amigo obreiro, obreira, quantas pessoas que nós em si, na verdade, nós conhecemos, que hoje não está mais conosco, hoje não está mais na igreja conosco. Por quê? Porque queria servir a dois senhores. Eu queria estar na presença de Deus e queria estar na presença do mundo. Queria servir a Deus e queria servir o diabo. E a própria palavra relata que nós não devemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus ou serve o mundo. Ou eu sou de Cristo ou eu sou de Satanás. Então nós temos que tomar cuidado, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. Para quê? Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Enquanto que Deus está falando conosco, nos corrigindo, nos repreendendo, puxando a nossa orelha, não é verdade, né? Nos dando umas, como se diz, alguma cintada, é porque Ele nos ama, é porque Deus quer ver o nosso melhor. Mas a partir do momento que o Espírito Santo parar de falar, a partir do momento que o Senhor Jesus parar de mandar vasos, mandar profeta, passar revelações, passar visões, a partir do momento que o Senhor parar de passar tudo isso, olha, eu sou muito sincero para você.
Toma cuidado para isso não acontecer, porque já é chegado o fim, se chegar nesse ponto. Então, ouve essa repreensão de Deus. Toma cuidado com esse pecado de estimação. Deus não está te corrigindo pelo seu mal, não. Deus está te corrigindo, Deus está nos alertando. Muitas das vezes Deus está nos exortando, é para nós crescer mais na presença dEle. Porque o pecado causa divisão. Não adianta, isso é fato verídico, isso é concretizado, isso aí realmente está na Bíblia. O pecado causa divisão entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus. Quando eu menciono a questão homem, é tanto para a mulher também, é vice-versa. Então o pecado ele faz uma divisão muito grande, demais. Você entendeu? Deus não está na vida daqueles que estão no pecado. Mas se você se humilhar a partir de agora, você pedir perdão para Deus, fala: Senhor, eu ouvi essa mensagem, eu tenho fé e certeza que realmente o Senhor falou comigo, eu quero abandonar, a partir de agora eu abandono esse erro, este pecado que tem me escravizado, que tem feito da minha vida aqui como se fosse uma marionete, fazendo o que quiser comigo. A partir de agora eu renuncio a esse pecado e a partir de hoje eu vou viver uma vida na sua presença, uma vida de santidade. Você pode ter certeza que a partir de agora, se você tomar essa decisão, a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Você, meu querido, que até mesmo se afastou da presença de Deus, esse pecado aí te derrubou, esse pecado aí você ficou envergonhada, todo mundo ficou sabendo. Não, em nome de Jesus, você não tem que olhar para todo mundo, você tem que olhar para Jesus. Se arrependa desse pecado aí, volta agora para Jesus, abre o seu coração para Deus, fala: Senhor, fala igual Samuel falou: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Em nome de Jesus, reconcilie agora com Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração, peça perdão para Deus. Não olha para o que aconteceu lá atrás, não. Olha a partir de agora para frente. Você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos, prontinho para te perdoar. Basta você abrir o seu coração e falar: Senhor, a partir de agora eu abandono esse pecado e volto para a tua presença. Eu reconcilio com o Senhor. É o momento de nós tomar essa atitude com Deus, de nós renunciar a esse pecado que tem acabado com a nossa vida, de nós renunciar a esse pecado que tem escravizado a nossa vida, que tem tirado a nossa comunhão com Deus. Aceita Jesus agora como teu Salvador. Você que ainda não aceitou Jesus também, você que ainda não tem Jesus como teu Salvador, eu quero te apresentar Jesus. Eu não estou aqui para te apresentar uma placa de igreja, eu não estou aqui para te apresentar uma liderança, não estou aqui para te apresentar Jesus. Eu estou aqui para te apresentar o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Príncipe da Paz. Aquele que morreu por você, meu irmão, minha irmã, aquele que deu a vida por você, é esse Jesus que eu estou te apresentando. Aceita Ele agora como teu Salvador. Abre o teu coração e fala: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida, Senhor Jesus. Senhor Jesus, entra na minha vida, faça morada. É esse Jesus que eu quero te apresentar. Em nome de Jesus, aceita Ele na tua vida. Você de outro ministério, aí você que está com a tua fé devagar, em nome de Jesus, se levanta hoje para a glória de Deus. Não dê lugar para esse pecado, não. Não dê lugar para essa coisa maligna que está escravizando a tua vida, a fazer você ter uma divisão, uma separação com Deus. Volta para Jesus hoje, vamos ficar firme. Não é momento, não estamos aqui para poder pregar a igreja contra a igreja, não estamos aqui para poder pregar contra placa de igreja, nós estamos aqui para poder juntos nós alcançar, buscar o reino dos céus. Em nome de Jesus, eu quero orar ao teu favor agora. Eu quero orar ao teu favor, meu irmão, você que está reconciliando com Deus, você que está fraca, irmão, eu não consigo, está difícil, Jesus vai te dar força. Vamos fazer um propósito com Deus, vamos abandonar esse pecado, abandonar essas práticas indecentes e voltar para a presença de Deus, entregar a Deus por completo, porque Jesus vai fazer de nós uma nova criatura. Vamos orar.
Você que está aceitando a Jesus também, eu quero orar ao teu favor. Você, querido irmão, que está firme, eu quero orar para Jesus te fortalecer mais e mais para a glória de Deus. Você, meu querido irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga de outro ministério, é uma honra, eu me sinto honrado de estar aqui falando com vocês. Por quê? Porque são pessoas que Jesus está apresentando para nós, me apresentando para vocês e vocês sendo apresentados para mim também. Que o Senhor Deus vos abençoe. Eu quero orar para Deus fortalecer vocês também. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos, para ver se você pode falar, irmão, o meu problema é isso, aquilo, não é. Não, vamos primeiramente pôr a casa em ordem. Se nós colocar a casa em ordem, o milagre vai vir sobre a nossa vida. Se nós colocar a nossa vida na presença de Deus, primeiramente buscando as coisas de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. É momento de renúncia em nome de Jesus. É momento de comunhão com Deus. É momento a gente se entregar para Deus, para que nós possamos desfrutar do milagre na nossa vida. Vamos orar a Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui eu me coloco, meu Deus, na Tua presença neste momento, com esta irmã, com esse irmão que ora comigo, meu Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai querido, para fazer uma nova aliança, para fazer, meu Deus querido, um novo compromisso com o Senhor de fidelidade, meu Deus. Senhor, a partir de agora nós abandonamos esse pecado, nós abandonamos, meu Deus querido, esse pecado de estimação, tudo aquilo que desagrada, Pai. Tudo aquilo que não é da Tua vontade, a partir de agora, meu Deus, eu renuncio em nome de Jesus. E a partir de agora eu coloco o Senhor Jesus na minha vida em primeiro lugar. Meu Deus, eu abandono os vícios. Meu Deus, eu abandono os pecados de imoralidade, os pecados, meu Deus, de sensualismo, os pecados da vaidade, de tudo que desagrada a Ti, meu Deus. Nós estamos renunciando e colocando o Senhor Jesus na frente de tudo. Meu Deus, olha para essa irmã, para esse irmão que está Te aceitando como Salvador. Meu Deus, eles estão aqui comigo neste momento de oração, com seus corações abertos. Senhor Deus, recebe eles, meu Pai querido. Recebe eles, ó Pai da glória, como seus filhos, ó Pai querido. Meu Deus, abençoa mesmo. Recebe esse irmão, essa irmã que está Te aceitando como Salvador. Esse irmão, essa irmã, meu Deus, que estavam afastados, estão agora reconciliando, voltando para a casa do Senhor, voltando para os braços do Pai, igual o filho pródigo voltou também. Meu Deus, recebe. Está tendo festa nos céus agora. Em nome de Jesus está tendo festa. Ó Pai da glória, por esse irmão, por essa irmã está reconciliando com o Senhor. Meu Deus, cuida de cada um. Cuida essa pessoa, este amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, Pai, que está em busca de uma bênção. Meu Deus, que primeiramente haja transformação de vida, porque a primeira coisa que o Senhor faz, o primeiro milagre que o Senhor operou na vida do ser humano foi a transformação. Porque assim foi o primeiro milagre que o Senhor operou quando o Senhor estava nesse mundo, Pai. O Senhor transformaste a água em vinho. Assim é que o Senhor faz na vida do ser humano. O Senhor o transforma de criatura. O Senhor os transforma de pessoas do mundo para serem chamados de filhos e filhas de Deus. Meu Deus, transforma a vida dessa pessoa e após essa transformação que as tuas bênçãos venham adentrar na vida dessa pessoa, no seu lar, na tua família. Oh meu Deus, esta é minha oração, o desejo do meu coração que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando tremendamente neste momento. Como ministro de Deus, como servo do Senhor Deus Altíssimo, como servo do Criador dos céus e da terra, eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus possa cada vez mais estar cuidando de cada um de vocês. Vamos ficar firmes na presença de Deus. Jesus falou: eu venci o mundo, vós também vencerá. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade, na paz do Senhor Jesus.